Chegamos ao quarto tópico do estudo desta semana e neste quarto tópico vamos considerar o tema O Incrível Deus Eterno. Pergunta A. Como se pode resumir o infinito poder do nosso Criador de modo a dar aos filhos de Deus confiança nas promessas divinas e esperança de vida eterna? Como podemos resumir esse infinito poder? Bem, de maneira resumida, nós falamos de Abraão, a quem fora feitas as promessas, o pacto, e Abraão morreu sem receber essa promessa. Ele efetivamente não viu isso se cumprir, né? Nem com ele, nem com sua descendência. Mas ele abdicou de tudo, ele investiu todo o seu patrimônio, conforme diz a nota, né? Na pregação dessa mensagem, né? Dessas verdades, porque ele creu, né? E como eu já falei antecipadamente, ele foi dado uma visão panorâmica até, não é? Também nós temos o caso aqui de Moisés, em Hebreus 11, e de todos os demais heróis da fé ali arrolados, que todos eles morreram na fé, vendo as promessas de longe e crendo, abraçaram essas promessas, mas não as receberam. Sim. Nós lemos aqui que eles aguardavam uma cidade da qual o artífice e construtor é o próprio Deus. A Jerusalém da terra, que aparentemente era promessa no sentido mais direto a Abraão e a sua descendência, era apenas um tipo da Jerusalém que é de cima, que é livre, porque é da terra escrava. Ela está lá, sob o jugo dos muçulmanos ali, da mesquita de Omar, né? As duas mesquitas muçulmanas. Então, a promessa realmente, ela tem uma aplicação mais profunda, aprofundada para o futuro, a Jerusalém que é de cima, né? Conforme o Apocalipse 21. Sim. E nós lemos também em Tito 3:20 que a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos também o nosso Senhor e Salvador Jesus. E a notinha diz, a herança que Deus prometeu a seu povo não está neste mundo. Por isso, eles suportaram as piores provas, as maiores aflições, e também abriram mão, eles abdicaram de tesouros terrenos, como o próprio Moisés, que abriu mão dos tesouros do Egito, né? Os carros, perdoe. E por uma recompensa muito melhor, que está reservada aos salvos. E aqui na sequência diz, né? Ele possuía grande patrimônio, no caso aqui Abraão, e usava para a glória de Deus e o bem de seus semelhantes, mas não considerava este mundo como seu lar. Como diz Miqueias 2:10, levantai-vos e ide-vos embora, porque não será aqui o vosso lugar de descanso. Então, não devemos fincar nossas raízes aqui. O nosso pensamento tem que ser o mesmo de Jacó, para José, para os seus descendentes. Olhem, levem-me daqui, levem os meus ossos. Ele estava no Egito, mas não era egípcio. Mesma coisa, nós moramos nesse mundo, mas por aqui, como canto o arauto, nós estamos apenas de passagem. Sim, exatamente. Então, o finalzinho da nota ainda chama atenção para o fato de repente, nós acharmos que Cristo está demorando para voltar. Mas o tempo certo se cumprirá, chegará, e Cristo certamente virá. Pode parecer atrasado, mas no tempo certo virá e não tardará. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O cumprimento da promessa de Deus pode parecer ter sido muito adiado, mas não. Mas não. Dentro do cronograma de Deus, as coisas acontecerão com perfeição. Vamos à pergunta B. O que devemos entender sobre a volta de Cristo? O que mais nós precisamos entender acerca desse evento tão especial para nós? Irmão, existe aqui um provérbio, né, relacionado ao mineiro. Diz que o mineiro não perde o trem, não é? E um colega meu falou que na Europa o horário do trem é 10 minutos antes. Se você chegar no horário, você fica, você perde o trem. O nosso Deus, conforme já falamos no início, na introdução, ele é o Deus do tempo. E segundo o apóstolo São Pedro, ele não retarda a sua promessa. Ainda que, humanamente falando, pareça tardia, né?
Então, o relógio do tempo não para, não se atrasa e nem adianta. Interessante, né? Não para, não atrasa e nem se adianta. Então, existe inclusive um poema muito bonito de 19 versos, de Deca Hassi. Ele diz: o relógio do tempo não para, não atrasa, não adianta. Por isso, disse ele, saiba aproveitar cada segundo da sua vida da melhor forma possível. Então, nós precisamos ter isso como verdade. Já falamos que sempre que Deus predeterminou, né, na linha temporal, um acontecimento, ele se deu no tempo previsto, sem atraso. Exato. Então, acontecerá, né? Ainda que pareça tardia, ainda que pareça estar se atrasando, mas a promessa é fiel, a promessa é certa e ela acontecerá. E a primeira frase da nota fala que a paciência e a tolerância de Deus são maravilhosas. A justiça aguarda muito tempo enquanto a misericórdia implora ao pecador. Então, se nós entendemos que Deus está retardando, entendamos isso como um tempo de misericórdia de Deus, para que possamos aproveitá-lo para nos arrepender, para nos consagrar, para nos preparar para o breve retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos nós, de fato, aproveitarmos esse tempo. Não deixarmos passar essa chance, não deixarmos passar esta oportunidade que temos de nos preparar para esse glorioso dia. Amém? Amém. Existe uma pergunta, irmão? Sim. Que é: o que você faria se soubesse que Cristo voltaria hoje? Que hoje seria o último dia na história da Terra. O que você faria? Como você viveria essas últimas 24 horas? É muito sério, né? Exatamente. Precisamos refletir sobre isso, né?